As mulheres são campeãs quando se fala em desconfiança. Mas e sobre fidelidade? Quem será que trai mais? O homem ou a mulher? O Elas por Elas de hoje conversa sobre traição. Vamos descobrir tudo sobre o assunto. Não vai sair daí, hein? Que o programa tá só começando. Pulada de cerca, ponta, gaia, quebra de confiança. Não importa como ela é chamada, o fato é que a infidelidade continua sendo o principal fantasma que assombra as mulheres nos relacionamentos. É por isso que o Elas por Elas de hoje conversa sobre traição. E para nos ajudar a entender tudo sobre o assunto, que a gente trouxe aqui para o estúdio a psicóloga Saskia Amorim. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Bárbara. Bom dia. Falar um pouquinho de traição, né? É falar sobre um tema que, culturalmente, nós somos ensinadas desde crianças, desde pequeno, né? A entender que todo relacionamento praticamente passa por um momento como esse, né? Principalmente num relacionamento mais longo, longo, duradouro, ou então que você deposite alguma expectativa maior, né? Em cima dele. Então, a traição, ela é de fato um fantasma que assombra todo e qualquer tipo de relação, né? Saskia, a traição, ela é mais uma coisa instintiva ou é sinal de que alguma coisa está esquisita ali na relação, alguma coisa não vai bem? Como eu disse, nós fomos ensinados, né, culturalmente, que o homem, no caso, direcionando mais para um relacionamento heteronormativo, né, que o homem, num relacionamento com uma mulher, ele vem em algum momento, né, desse relacionamento trair, né? O homem, culturalmente, é dito como aquele que em algum momento vai trair a sua parceira, seja em pensamento, seja em ação, né? Nós somos ensinadas assim. Mas a traição, ela vem como um desvio mesmo de caráter, porque antes da ação existe um pensamento. E se existe um pensamento, você tem a oportunidade, a intimidade de conversar com o seu parceiro e pontuar aquilo que está fazendo com que você se abra para outra experiência, para outro tipo de relação fora do seu relacionamento. Então, a gente não pode dizer que é uma coisa instintiva, né? Sim. Isso é uma coisa que é um comportamento, ele é comportamental e é uma coisa que é adquirida através dos fatores externos, né? São oportunidades, né, que a pessoa ela acaba cedendo em algum momento por uma fragilidade dentro dessa relação. Então, são pontos que ainda não foram discutidos ou dialogados, né? E que acabam dando espaço para que outra pessoa entre, para que essa pessoa que vai atrair, ela continue dando abertura, né? Para que outra pessoa se aproxime ou chegue, né? Mas um questionamento que surgiu para mim. Por que a pessoa opta por machucar alguém com quem ela tem um respeito mútuo, uma confiança mútua, ao invés de terminar essa relação? Ela opta por realmente machucar, né? Machucar. A traição, ela é vista como uma quebra de confiança, né? Uma ruptura ali de um relacionamento, de um conjunto de fatores, né, que você foi construindo ao longo do tempo. E aí vem muitas questões emocionais dessa pessoa também que está traindo, porque quem é traído passa por um processo, né, emocional muito grande de traumas, né, psicológicos e emocionais. Exato. E essa pessoa que trai, para ela levar, de fato, a essa ação, a conclusão dessa ação, ela também passa por vários questionamentos, né? Então, a gente tem que entender que são duas pessoas ali em universos totalmente diferentes, né? Que se propõem a um relacionamento a fazer dar certo, mas que cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade. As razões pelas quais uma pessoa trai são inúmeras, né? E é muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Existe, obviamente, as pessoas que têm algum comportamento, né? Cognitivamente falando, que tem esse desvio de caráter, e existem as pessoas que de fato não conseguem lidar com seus próprios sentimentos e aí não sabem como dialogar, como chegar para o outro, né, e conversar. Muitas mulheres passam até a deixar de acreditar que realmente pode existir alguém legal, bacana, que consiga ter uma relação monogâmica. Pois é.
são, de fato, os traumas causados, né, na mente de quem é traído. Né? Você passa a desacreditar, existe a descrença, né, do amor, a desilusão amorosa, você passa a não acreditar mais, não ter mais confiança em outra pessoa, né? Então, isso tudo acaba trazendo repercussões negativas no lado emocional e psicológico para quem é traído também, né? Além dela vivenciar essas etapas de luto, que trazem emoções, né, que permeiam ali a raiva, a vingança, né, querer se vingar de alguma forma e por fim acaba trazendo esses traumas, essas descrenças, né? As crenças elas passam a ser limitantes, você não acredita mais que exista alguém que possa ali amar e que ter essa relação monogâmica com você. Então, acaba que traz muita repercussão emocional e psicológica, né? Tem alguns sinaizinhos que a gente pode dizer que apontam que a pessoa está traindo? Tem Hoje algum em dia, comportamento? hoje em dia é muito difícil, na verdade, você observar assim algo que indique, né? Mas o que parte é justamente a intimidade que você tem com o seu parceiro. Você vai perceber, Uma né? mudança de comportamento que uma coisa que ele nunca, que normalmente não faz, ele passa a fazer. E passe a fazer, né? Saindo e chegando mais tarde, né? Lógico que a gente não pode generalizar esses comportamentos, né? Então, o diálogo é a base de tudo. Não tem como você se incomodar com uma coisa, você desconfiar de alguma coisa com o parceiro que você tem intimidade e você não levar isso para o diálogo. Você precisa conversar, você precisa pontuar aquilo que está lhe incomodando, até para dar abertura para outra pessoa também falar, né? Se existe alguma coisa que está incomodando. Então, o diálogo, ele é a base do relacionamento saudável, né? Mas dizer que existem pontos onde você possa observar, isso é muito complexo, né? Porque vão ter coisas que podem dar indícios, mas que não seja. Como tem outras coisas que nem dão indícios e são, né? Claro. No caso da pessoa que foi traída, existem condições desse casal seguir a relação pós-traição? É possível, porque essa questão da vingança que você falou, é saudável? Justamente. Existe a possibilidade desse casal seguir, mas é importante que essas duas pessoas, elas estejam dispostas a passar por cima daquilo e ressignificar aquela situação. Então, não adianta uma pessoa que foi traída, ela dar seguimento à relação se ela não está emocionalmente e psicologicamente bem para seguir com aquela relação. E seguir torturando o parceiro. Você fez isso, mas você fez aqui, jogando na cara, né? Meio que vivendo revivendo o passado. Então, é importante, né, que você ressignifique toda aquela situação. O perdoar não significa dizer que, eu estou aqui e sou capaz de aceitar tudo que você fizer. Não. O perdoar é ressignificar aquela situação e se você perceber, o parceiro também estiver disposto, né, a reconstruir uma relação de confiança, isso é válido, né? Isso é válido desde que você esteja emocionalmente bem para enfrentar todas aquelas outras etapas. As etapas que virão, porque é uma reconstrução daquilo que foi quebrado. Mas se você não está emocionalmente bem com isso e você não está bem com a relação, não tem como seguir adiante, né? Uma hora ou outra aquilo dali vai vir, né? Com mais força, né? Vai trazendo outros sentimentos, outras situações e a relação ela acaba se desgastando por várias brigas, por várias questões de desconfiança. Entendo. Saskia, por que as mulheres sempre ficam no lugar de quem desconfia, de paranoica? Que contexto é esse que nos colocou nesse lugar de ciumentas e... Porque nós fomos ensinadas, né, desde de crianças, que mulher, né, num relacionamento, ela vai sempre ser aquela que vai suportar tudo. Então, se ela suporta tudo, é porque uma hora ou outra ela vai ter que desconfiar de alguma coisa, porque ela vai ter que suportar tudo, né? Então, nós crescemos, a mulher é a base do relacionamento, porque é ela quem abdica a sua vida para viver aquilo, é ela quem ressignifica pelo casal, ela quem suporta todo tipo... Quem segura a relação, quem suporta qualquer tipo de deslize. Então, se o homem, ele já vem
socialmente, né, culturalmente, com essa história aí de que o homem, em algum momento, ele vai trair, ele pode trair, mas a mulher está ali para segurar a relação e passar por cima de tudo, a gente acaba trazendo isso para a vida da gente mesmo, né? Vai crescendo com esse sentimento de que, ai, eu estou desconfiando, mas aí eu tenho que ser muito forte, porque é meu marido, porque é meu namorado, porque é o pai dos meus filhos, e aí eu não posso destruir meu casamento, né? Por uma coisa que eu estou pensando, porque eu estou desconfiando. E se de fato eu ver, eu vou ter que repensar, porque é o pai dos meus filhos, é o marido de 30 anos, e eu tenho que segurar a onda, eu tenho que passar por cima. Quando, na verdade, não tem que ser dessa forma, né? Nós somos seres capazes de enfrentar qualquer situação, né? Por mais difícil que seja. Mas a gente precisa cada vez mais se fortalecer emocionalmente para ter essa tomar posse, de fato, das rédeas da vida, né? Da nossa vida. Aceitar uma traição, perdoar uma traição é algum sinal de falta de amor próprio ou não? Não, desde que isso não seja um peso para você. Eu não vou aceitar uma traição porque a sociedade impõe que eu aceite a traição, né? Não, isso não tem que ser um peso. Agora, se isso para mim for muito, demandar muita energia, custar muito do meu emocional, do meu psicológico, nossa, eu aceitei aquela traição, eu passei por cima daquilo, mas é porque minha família está lá atrás, minha mãe está dizendo que eu não tenho que me separar do meu marido. Então, eu tenho que estar ali, vivenciando, vivendo uma relação que já está desgastada porque as pessoas impuseram que eu tenho que ser forte, tá entendendo? Isso traz repercussões emocionais e psicológicas negativas e que vão causar outros traumas, né? E você acaba reproduzindo com os seus filhos, com as pessoas que estão por perto, né? E a cura desse processo? Como é que a mulherada pode enfrentar? Logicamente que terapia a gente sempre fala que é a melhor, se não a melhor opção para a gente se autoconhecer. Sim. E tudo mais, mas o que a senhora poderia trazer de dicas para essas mulheres atravessarem esse período difícil aí de uma maneira mais leve? Primeiro é reconhecer que de fato é um processo, né? É um processo que a gente compara muito com o processo de luto, né? Você perdeu aquilo que você idealizou, que você projetou. Então, você vai ter que vivenciar, entender que você vai ter que vivenciar todas aquelas etapas de raiva, de descrença, né? De barganha, de você se perguntar por que comigo, eu acreditei tanto nessa relação, me dediquei tanto àquela relação. E saber que aquilo dali é passageiro, né? Então, você vai ter que, ao mesmo tempo, se fortalecer emocionalmente com a ajuda de um profissional. Lógico que muitas vezes a gente vê as pessoas passando por todo esse processo de cura, né? De uma forma saudável, sozinha, sem ajuda profissional. Mas outras tantas a gente sabe que a gente precisa de uma ajuda profissional também. Então, a cura ela não vem de uma hora para outra e nem é um processo que a gente diz assim, ó, passou por essa etapa, vai vir a próxima, não. Inevitavelmente, são processos que vão e vêm. Vocês são fortes, viu, minha gente? Vocês são fortes. E vida que segue. E vai reorganizando as ideias, os sentimentos. E buscando estratégias que lhe deem prazer, né? Claro. A gente procura sempre tirar o foco daquilo que a gente considera como gatilho. Se eu sei que sair à noite vai fazer com que eu encontre tal pessoa e aquilo dali vai me deixar mais triste, não, eu vou procurar fazer coisas com outras amigas, em outro lugar, né? E se cercar de pessoas que estão ali como rede de apoio mesmo. Né? A gente vai dar uma pausa agora aqui no estúdio e é aquela hora boa que a Letícia Reis vai trazer alguma novidade pra gente sobre o assunto. Confira. Uma punhalada pelas costas, a sensação de ser insuficiente e se culpar por algo que não é nossa culpa. Esse é o sentimento que ocorre quando se é traído. O Elas por Elas de hoje vai falar sobre traição. E o Elas por Elas de hoje está aqui com o detetive Luiz e vai conversar um pouquinho sobre os casos de infidelidade que ele já investigou.
Olá, detetive, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, você é muito procurado para investigar casos de infidelidade? De início é uma satisfação poder contribuir, né, de alguma forma com o programa. E assim, a procura ela é muito grande, né? A área ela é uma área em extensão, né? A cada dia ela amplia mais. E assim, graças a Deus a gente tem tido muita procura no quesito da nossa profissão. Na maioria das vezes, quem lhe procura mais, o homem ou a mulher? Olha, a questão de procura, eu tenho a percepção de ser muito próxima o quesito do homem quanto da mulher, né? Ultimamente, o homem tem procurado mais, mas, em regra, a mulher procura. Conta pra gente, sem citar nomes, algum caso que já investigou. Olha, a quantidade de casos ela é muito grande, né? Eu tenho 28 anos de profissão, eu comecei a trabalhar em 94 nessa área. E assim, a gente se depara com muitos casos, né? Casos curiosos, casos que muitas vezes nos deixam perplexos, né? E um dos casos assim que mais me chamou a atenção foi logo no começo, né, de atividade, quando uma cliente tinha me contratado para investigar o seu esposo, no qual ela tinha uma grande desconfiança desse envolvimento dele até com uma amiga, e ela tinha quase certeza. E a partir do momento que começamos a investigar, nós detectamos algumas coisas entre aspas, anormais, e culminou com o flagrante dele, mas que não era com uma amiga, e sim com uma pessoa que ele conhecia do mesmo sexo. Quais são as reações quando você conta? A gente tenta ser até meio que um pouco de psicólogo, né, para com a pessoa que nos contrata, porque na maior parte das vezes ela está uma pessoa já com a parte psicológica afetada, né, o envolvimento da família, então o psicológico pesa muito nisso. Então a gente tenta, da melhor forma possível, passar a informação. Agora, infelizmente, não nos cabe majorar ou minimizar a situação, a gente tem que passar exatamente como ela acontece. Então, grande parte das vezes a pessoa se sente frustrada, abalada, traída, né? E assim, pela sua vivência no ramo, quem você acha que trai mais, o homem ou a mulher? Veja bem, o homem ele trai mais, o homem costuma trair mais. Muito obrigada, detetive. É isso, gente. Bárbara e a nossa entrevistada aí no estúdio. Agora eu quero saber de vocês. Quem ama, trai? Obrigada, Letícia. Você trazendo aí sempre muitas curiosidades, acrescentando as nossas entrevistas aqui no estúdio. E aí fica a pergunta: quem ama, trai? O amor, né, ele é construído. É um sentimento que é construído. A forma que você enxerga o amor é diferente como a forma que eu enxergo o amor, né? Então, de fato, nós entendemos que quem ama, né, tem que buscar outras alternativas, né, antes de cometer algum ato nesse sentido, de quebrar a confiança. Existem relacionamentos abertos e aí não significa uma traição, já que ambos, né, participam, né, desse estabelecer de regras, né, dentro do relacionamento. Mas quem ama tem primordialmente a consideração, né, para com o seu parceiro. Então, acredito que é muito complexo dizer quem ama trai ou quem ama não trai, mas quem ama, primeiramente, vai conversar com o seu parceiro, né, para entender e conseguir pontuar as razões às quais o relacionamento está passando por alguma dificuldade e que possa existir essa possibilidade de traição. O diálogo é o centro de tudo. De tudo. Essa questão da mulher e do homem, a senhora tem alguma opinião ou algum dado que possa trazer sobre a questão das traições em relação às mulheres e aos homens? Antigamente, né, a gente via muito mais casos de homens que traíam as mulheres do que propriamente as mulheres traírem os homens. Como o detetive falou, hoje isso está bem equiparado, porque hoje as mulheres também sentem que têm a liberdade, né, de fazer aquilo que elas querem. Né? Antes a gente era muito podada a fazer o que a sociedade impusesse, que a mulher, a característica e o comportamento feminino, ele era muito moldado àquilo que a sociedade impunha. E hoje as mulheres, elas fazem o que elas querem,
né? Mas isso não caracteriza, de fato, que a mulher ou o homem, eles precisem fazer o que eles querem, mas não precisa também ferir o sentimento do outro, Claro. né? Do seu parceiro. Mas hoje, de fato, as mulheres estão bem equiparadas com relação ao homem na questão da traição, porque elas se sentem capazes de seguirem seus instintos, de seguirem aquilo que elas querem fazer, né? Mas lembrando que o diálogo ainda continua sendo a base de tudo. Então, independente se é homem, se é mulher, se é um relacionamento heteronormativo, homoafetivo, é importante que o diálogo ele exista na base de todo esse relacionamento. Eu lembrei de mais um questionamento que ficou na minha cabeça. O marido traiu. A mulher perdoou, seguiu em frente a relação, tudo bem. E aí repetiu-se a traição. O que é que se faz? É possível seguir em frente de novo? A pessoa perde a moral? Como é? Me dê a dica aí para eu... É muito, muito subjetivo, né? Como ela enxerga, porque ela passou por um processo, né? Perdoou, ressignificou e aí ele cometeu novamente a traição. Então, vai ser muito de como ela enxerga esse novo acontecimento. É um novo acontecimento, é um acontecimento que se repete e aí ela, de fato, quebrou totalmente a confiança de algo que já havia quebrado, tá entendendo? Então, vai muito de como ela construiu essa nova etapa do relacionamento dela. Mas dizer se ela tem capacidade de perdoar novamente, seguir adiante ou não, é muito de como ela entende quais são as expectativas que ela projeta nessa relação, né? É isso, a gente agradece sua presença. Eu que agradeço também. Falar um pouquinho desse assunto tão complexo, mas que a gente passaria o dia todo. Com certeza, né? é verdade. E que é a coisa mais comum do mundo, né? Pois que a gente é. vive vivendo, vive enfrentando. É E verdade. aí é muito bom ajudar as mulheres a entenderem e atravessarem da melhor maneira, da forma mais leve possível. O nosso programa fica por aqui, gente. Espero ter sido boa companhia para vocês. Quem não acompanhou o nosso programa desde o início, ele vai ao ar todos os dias aqui na TV Cidadã, canal da TV aberta 35.2. O nosso conteúdo também fica disponível no Facebook e no YouTube. E também, quem prefere, aí fica na Rádio Senado Cidadana 105.5. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.